Olá, e este vídeo está cheio de notícias sobre previdência do servidor. Tribunal de Contas do Espírito Santo rejeita as contas de um município por conta do desequilíbrio atuarial. Déficit atuarial também na Bahia. E o Supremo Tribunal julga constitucional o dever, a inclusão dos magistrados na previdência do servidor. Essas são as notícias de hoje e eu vou tirar também dúvida de duas pessoas que nos chats me fizeram perguntas. Você está no Previdência Hoje em 10 minutos, seu programa de notícias de segunda a sexta aqui na Rede Previdência, sempre com uma grande advogada ou um grande advogado, uma seleção modéstia à parte de altíssimo nível de profissionais de norte a sul do país, sempre captando o que tem de notícia mais relevante, trazendo para que você se mantenha bem informada, bem informado. Cara telespectadora, caro telespectador que nos acompanha, que curte e compartilha os nossos vídeos, nosso muito obrigado. E a você que é inscrito no nosso canal. Vamos à primeira notícia. Brasília, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele julgou as ações diretas de inconstitucionalidade. Eu vou dar os números agora. Falam sobre magistrados e previdência do servidor, tá? São as ADIs número 3308, 3363, 3998, 4802 e 4803, que questionavam a emenda 100 as emendas 20 e 41 e também a emenda 103 de 2019. Quem ajuizou essa ação foi a Associação dos Magistrados do Brasil, né? A AMB, e também a Associação dos Juízes Federais, a AJUF, e, por fim, a ANAMATRA, dos Magistrados do Trabalho. Qual era o entendimento, qual era o questionamento? As reformas da Previdência, as sucessivas reformas da Previdência, sempre colocavam que toda a Previdência deveria ser gerida por um órgão único. Atualmente, para você que não acompanha esse tema, atualmente o Judiciário, quem paga o benefício do Judiciário é o Poder Judiciário, do Ministério Público é o Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, não é? Enquanto os órgãos, as entidades de previdência, os institutos de previdência, os fundos de previdência dos estados e municípios se limitam à gestão da previdência dos seus servidores. Só que desde 90 e até hoje, a cada ano, as emendas constitucionais sucessivamente dizem não, tem que tudo estar sendo gerido pelo único órgão de previdência. E aí havia uma insurgência dessas entidades contra essa regra. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, disse que a regra é constitucional e, consequentemente, né, os institutos de previdência têm competência para serem os únicos gestores da previdência, ou seja, para recolher as contribuições, administrar os recursos das contribuições, mas também analisar, conceder o benefício ou negar e também fazer o pagamento, né? Agora, de Brasília, a gente vai para o Espírito Santo, Tribunal de Contas do Espírito Santo, TCE-ES. O Tribunal de Contas do Espírito Santo rejeitou as contas do município da Serra, né? O prefeito, deixa eu lembrar aqui o nome, Audifax Barcelos, né? Que atualmente está sem partido. Deixa eu corrigir uma coisa, não é que ele rejeitou, né? Porque no caso do presidente do executivo, o Tribunal de Contas, ele pode rejeitar contas de secretários, né, de ministros, ele pode, no caso do TCU, ele pode rejeitar conta de presidente de entidades, né, da autarquias, fundações, economia mista, empresa pública,
né? Mas ele não julga e, consequentemente, não rejeita as contas de prefeito. Ele emite parecer prévio. Esse parecer vai ser submetido à Câmara Municipal, à Câmara do Município da Serra, no Espírito Santo. Bom, por que é que o Tribunal de Contas rejeitou, né? Ou melhor, emitiu parecer prévio pela rejeição que fica submetido à Câmara Municipal? O Tribunal de Contas rejeitou por entender que o município não cumpriu o equilíbrio atuarial e não adotou, estava em desequilíbrio atuarial e não adotou as medidas necessárias para que o equilíbrio atuarial viesse a acontecer, né? Então, essa decisão é uma decisão muito importante, porque esse é um problema que não acontece só nesse município, é um problema nacional. E isso pode ter uma repercussão muito grande. Detalhe importante: depois que o Tribunal de Contas emite um parecer prévio pela rejeição, a proposta, esse parecer vai para a respectiva Câmara, no caso, na Câmara de Serra, e para derrubar a rejeição, é necessário que 2/3 dos vereadores votem contra o parecer do Tribunal de Contas. 2/3 ou mais. Se menos de 2/3 votarem pela aprovação das contas, ou seja, contra o parecer do Tribunal de Contas, o resultado final é a rejeição das contas do prefeito. Tá bom? Bom, e por fim, né, para depois a gente partir para as perguntas do nosso público, a gente vai para a Bahia. Na Bahia, a notícia é que houve a aprovação da reforma da Previdência, mas o déficit continua crescente, tá? Segundo informações da mídia local e do governo, o déficit atualmente na Bahia é de 7 bilhões de reais, o déficit atuarial. O que é o déficit atuarial? O déficit no longo prazo, né? Não é o déficit hoje, no presente, não é nas receitas e despesas deste ano, né? É em curto, médio e longo prazo. E esse valor é 20% maior, ou seja, existe um processo crescente do déficit atuarial. Bom, dito isto, eu vou ler agora duas perguntas de pessoas que me fizeram, né? Carlos Antônio dos Santos. A pergunta de Carlos Antônio dos Santos tem a ver com o programa da semana passada, em que eu expliquei a aprovação da tramitação do projeto sobre periculosidade, aprovação da aposentadoria especial pós emenda 103, com regra de transição e com as novas regras. E aí, Carlos Antônio dos Santos me pergunta o seguinte: só vigilante que terá direito à aposentadoria especial ou vigia também? Sendo que o vigia também corre o mesmo risco fazendo vigilância ostensiva. Me tire essa dúvida. Veja, Carlos, essa dúvida ela vale tanto para quem para as regras de transição, quanto para as novas regras de aposentadoria por periculosidade e também para as regras antigas. Então a resposta vai ser para você, mas é para qualquer outra pessoa que esteja simplesmente na condição de vigia. O mais importante, até 1997, segundo farta jurisprudência, basta ser da categoria de vigia, vigilante e existe o reconhecimento. O chamado enquadramento por categoria, bastando apenas comprovar que aquele cargo foi exercido. A partir dessa data, precisa-se de PPP, de laudo pericial. Então, o vigia, o vigilante, o agente de segurança, existem vários termos, várias palavras que são utilizadas, né? O PPP, o laudo pericial, vai dizer se essa pessoa está sujeita a risco ou não, tá? Então, a partir dessa data, quem não tiver lá PPP não consegue, seja vigilante, seja vigia, seja agente de segurança, seja o que for, né? Precisa do PPP. Agora, uma segunda questão, tem o PPP? O PPP comprova o uso de arma de fogo ou não? Né? Essa discussão está em
polêmica no Supremo Tribunal Federal, certo? No Supremo Tribunal Federal nós temos, e a minha expectativa é que no segundo semestre eles julguem, porque neste semestre eles já não preveem o julgamento, mas nós temos três possibilidades. O INSS tenta que ninguém que trabalha com arma de fogo, nenhum vigilante tenha direito, né? Existe uma posição, outra que é, mesmo que não trabalhe com arma de fogo, deve haver direito, é o que nós advogados defendemos. E existe uma terceira, intermediária, que é só que tem direito, mas desde que comprove o uso da arma de fogo. Tá? A Rede Previdência vai seguir aqui acompanhando e sempre trazendo notícias sobre este assunto. Alexandre Didier também me faz uma pergunta. Na verdade, ele me faz um pedido, tá? E eu vou responder a ele. Alexandre Didier viu um vídeo meu de um curso, né? Então, aqui no canal, além de vídeos normais, já tem os vídeos antigos, sempre com muitas informações. E aí, ele diz o seguinte: gostaria, se possível, fazer um vídeo sobre as penalidades para os prefeitos e o gestor do Fundo de Previdência que não agem ou não repassam os recursos devidos, como também nos informar como o contribuinte pode se informar ou acompanhar, monitorar o fundo e até mesmo procurar a justiça para denunciar. Didier, anotado o seu registro, eu vou me organizar para fazer para você esse vídeo especial, tá bom? Um forte abraço para você. Bom, e para você, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, o convite para se inscrever no canal, porque amanhã tem, sábado é dia de estudar, né? Sempre um programa de 1 hora com entrevistas, com um tema específico, com especialistas nacionais, ensinando tudo, seja para o advogado, os outros profissionais que atuam na área da Previdência, seja para o estudioso. Então não perca, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado. E também no final de semana a gente traz as notícias que chamaram mais atenção do nosso público. A gente reprisa o vídeo. Bom, vocês já viram que eu estou no clima já de sexta-feira, né? Uma sexta-feira e um final de semana muito bom para vocês. Um forte abraço.